Muito bem, para falar de uma distribuições para dados contínuos, eu vou deixar a distribuição normal para a lição seguinte, para a gente falar um pouco mais sobre ela com mais detalhes. Mas eu quero apresentar rapidamente para vocês a distribuição exponencial, que ela tem essa queda, né? É uma distribuição que normalmente representa situações quando eu estou avaliando, por exemplo, a confiabilidade de peças, confiabilidade de sistemas, né? Então, são situações que é quanto tempo até eu falhar, quanto tempo até a peça romper ou coisas do tipo. Então, estudos de confiabilidade costumam ser representados por essa distribuição exponencial, que é uma distribuição já para dados contínuos, né? Assim como é a distribuição normal para dados contínuos também. Mas o formato a gente já vê que é bem diferente. Já a distribuição log normal, né, é como se fosse como se quase é quase uma distribuição normal meio deformada, meio assimétrica. É uma distribuição para dados contínuos também. É muito aplicável também para situações de análise de confiabilidade, como foi o caso da anterior, mas também no mercado financeiro a gente costuma ver comportamento de ações, comportamento de aplicações e títulos financeiros sendo representado por essa distribuição log normal. Então, cada distribuição ela vai representar uma situação, um comportamento. Nas nossas empresas, como a gente está falando de empresas de serviço, de manufatura, normalmente os nossos indicadores são indicadores de qualidade, de resultado, de produtividade, esse tipo de coisa. Então, grande parte desses indicadores e dessas situações serão de fato representados pela distribuição normal. Mas é importante a gente saber que essas outras distribuições também existem e que elas podem representar situações específicas, e a gente vai acabar falando sobre ferramentas, né, que utilizam distribuições diferentes da distribuição normal, mas isso é um assunto mais com foco mais no Black Belt do que no Green. Bom, para finalizar, esse quadro que resume um pouco de outras distribuições que nós vamos ver à medida que a gente for falar também de algumas ferramentas, como por exemplo, a distribuição T-Student, que nós vamos usar quando a gente estiver falando de teste de hipótese, o que está por trás do teste de hipótese, nos bastidores ali. É justamente, né, o teste estatístico sendo feito com base nessa distribuição. Bom, o teste Q-quadrado, que também é feito com base na distribuição Q-quadrado, onde eu vou comparar duas variáveis. Normalmente eu comparo aí o comportamento de duas variáveis discretas e testo a independência dessas variáveis. Isso é baseado também nessa distribuição. A distribuição F, que eu utilizo, por exemplo, na análise de variância para me ajudar a comparar as médias, né, das minhas amostras. A distribuição de Weibull, muito utilizado para avaliar falha de produtos, e a hipergeométrica, que é uma distribuição para dados discretos que eu utilizo para analisar itens defeituosos. Então, mais ou menos similar com a de Poisson, né? Mas, claro, cada uma com as suas características. Então, desse quadro, as quatro primeiras são distribuições para dados contínuos e a última, uma distribuição para dado discreto.